Muito boa noite, meus amigos do Grupo Espírita André Luiz. Muito boa noite a vocês. Quem lhes fala é Orson Peter Carrara. Estou falando de Matão, a cidade próxima aqui a Araraquara, 150 quilômetros distante de São José do Rio Preto. E é com muita alegria que aqui estamos. Vamos dar alguns instantes para iniciar a nossa palestra da noite, como anunciamos há poucos instantes, a questão de 1 hora e pouco, né? E vamos fazer a palestra da noite para o Grupo Espírita André Luiz. Vamos aguardar apenas alguns instantes para iniciar, aguardando que as pessoas se conectem. Só um instantinho, por favor. Muito bem, é com grande alegria, é com grande satisfação que nos dirigimos aos amigos do Grupo Espírita André Luiz, de São José do Rio Preto, das nossas queridas Érica e Sandra, onde já estivemos tantas vezes estendendo o nosso abraço aos demais tarefeiros da casa, local onde conquistamos muitos amigos e fomos conquistados por tantos outros das inúmeras vezes que aí estivemos. Para mim, particularmente, é uma alegria imensa, enche o nosso coração de alegria e de gratidão. A gratidão desponta espontânea, porque estamos impedidos presencialmente, mas não estamos impedidos de trocarmos essas vibrações, ainda que à distância, não é mesmo? Ainda que não podendo nos cumprimentar, nos abraçar, cumprimentar, mas não impedidos de refletir e de nos encontrarmos. Eu não posso ver vocês, estou de frente ao laptop com a câmera ligada, mas vocês podem acompanhar o meu raciocínio, de forma que é sempre uma oportunidade maravilhosa essa que a tecnologia nos oferece. São 20 horas e 1 minuto, 2 minutos, deve depender do relógio, né? E nós queremos convidar a vocês todos que estão conectados para que antes de qualquer providência, antes do início da nossa fala, e considerando a saudação que já fizemos, desejando a todos uma noite iluminada, não pelo palestrante, mas pelo conteúdo oferecido pela doutrina espírita, que nos irmana, uma vez que temos na doutrina espírita uma riqueza doutrinária, cultural gigantesca, uma fonte inesgotável, que nunca seca, e nos oferece combustível e material para muitas iniciativas, para muitas providências na vida diária. Então eu quero convidar a vocês todos, nesta noite de domingo, hoje é dia 16 de agosto, convidar a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus. É como se estivéssemos ali naquele salão do Grupo Espírita André Luiz. Eu me recordo do salão grande, da presença carinhosa dos amigos, a presença marcante de muitas pessoas, naquele ambiente tão acolhedor dos domingos, né? Que eu já fui aos domingos, já fui na quarta-feira também, né? Mas eu quero convidar vocês à nossa prece. A prece nunca pode ser dispensada. Ela é um recurso maravilhoso. Ela não é formal, ela é espontânea do coração. Então, na concentração de cada um, fechando ou não os olhos, isso é secundário. O importante é que nos concentremos nos pensamentos bons. Eu quero pedir a Jesus, nos ilumine o raciocínio. Ajude-nos a usufruir desse instante em nosso benefício, mas também em benefício de tantos outros que talvez não estejam conectados neste momento, não estejam ouvindo, não estejam participando, mas podem serem beneficiados com a nossa lembrança carinhosa. Os enfermos, os aflitos,
aqueles que estão desequilibrados, angustiados, temerosos, que de alguma forma a nossa lembrança carinhosa possa atingi-los, como se fosse um abraço de fraternidade, para que a nossa noite seja bastante suave, em benefício de todos nós, em benefício de nosso bem-estar e do nosso equilíbrio, para que nas próximas horas, no passar da palestra, na convivência em casa e durante o sono, as reflexões aqui colhidas nos sirvam de estímulo para a serenidade. De minha parte, peço a bondade dos bons espíritos me auxiliarem na minha memória, no meu raciocínio, na minha sensibilidade, para que o momento seja de muito proveito para todos nós. Que assim seja. Meus amigos do Grupo Espírita André Luiz, de São José do Rio Preto, minha saudação de alegria, de gratidão e pela oportunidade aqui aurida, pela oportunidade da convivência fraterna, doutrinária, iluminativa, nós nos sentimos muito agradecidos. Então, nós oferecemos para essa noite, no convite gentil da casa, e quando programamos esta live, nós pensamos em oferecer esse tema: coragem para prosseguir. Porque vivemos um momento que é preciso ter realmente bastante coragem. A coragem é uma grande virtude, é uma virtude que ilumina o nosso caminho e nos faz movimentar as energias físicas, mentais, psíquicas, emocionais, psicológicas, espirituais, para alcançarmos objetivos. Objetivos que redundem na melhora da nossa vida pessoal, na harmonia interior e, ao mesmo tempo, beneficiem outras pessoas que convivem conosco, com as quais nos habituamos a nos encontrar para trocas de experiências, para a convivência profissional e mesmo familiar, estendendo esta convicção que a serenidade conquista, ou a convicção que conquista a serenidade, os dois raciocínios são válidos, possa ser um sustentáculo para as vidas todo dia, no cotidiano que todos vivemos. Eu gosto muito da palavra coragem. Considero uma virtude magnífica, porque é através dela que nós nos mexemos nos enfrentamentos das adversidades. Se você procurar no dicionário a definição da palavra coragem, você vai encontrar que a coragem é aquela iniciativa do enfrentamento de adversidades variadas, ainda que as condições sejam adversas, ainda que exista um certo medo no enfrentamento. O medo, ele não é um mal. O medo nos previne de muitos perigos. O medo nos ajuda a vencer obstáculos, a vencer adversidades variadas. O medo, na verdade, ele está no instinto de preservação de nós mesmos, da própria vida, né? Mas convenhamos que é preciso ter coragem, essa disposição no enfrentamento das adversidades, dos obstáculos que diariamente se apresentam na nossa caminhada. São obstáculos variados, não é verdade? Nós temos vários tipos de obstáculos que se apresentam. Então é preciso usar dessa virtude, a coragem, essa disposição, essa iniciativa de buscar recursos internos, muitas vezes apoiado também em recursos externos, sejam circunstâncias, sejam apetrechos, ferramentas, ou até mesmo pessoas que estejam ao nosso lado, recursos que dispomos, para atravessar um caminho que pode ser muito obscuro, um caminho repleto de desafios, um caminho que se apresenta à nossa vista com uma possibilidade de ferimentos, de lesões variadas, não necessariamente físicas, né? Mas
enfrentamento de situações adversas. É preciso coragem. Nesse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, é preciso bastante coragem para prosseguir, porque estamos vendo aí a morte de centenas, milhares de pessoas. O Brasil tem registrado um número de uma média de 1.000 pessoas por dia nos últimos dias, né? E naturalmente que a coragem desta continuidade da própria vida, tanto para os que vão quanto para os que ficam, porque os que vão também precisam de coragem para prosseguir, estarão mergulhados numa nova dimensão, uma dimensão diferente daquelas que estavam. Mudaram de endereço, mudaram de dimensão, agora é uma outra realidade, e deverão prosseguir a sua caminhada. Uma vez que ninguém morre, nós somos espíritos imortais, continuaremos a nossa caminhada. E para os que ficam, igualmente é preciso coragem para continuar, principalmente porque sentimos saudades da pessoa que se foi, da pessoa que viajou, da pessoa que retornou à sua condição original, imortal. E esta saudade, esta falta do ser amado, do ente querido que se foi, causa dificuldade. Então é preciso coragem de levantar a cabeça e prosseguir, principalmente agora que nós estamos nesta fase do entendimento da evolução, que já sabemos que somos imortais, que o ser querido não morreu, apenas está habitando outra dimensão. E partiu antes por uma necessidade dele próprio, e nossa também, por circunstâncias que ainda não nos lembramos, presentemente e conscientemente não sabemos, e que saberemos mais tarde, identificando este processo de crescimento e evolução através das experiências. Agora, se você pegar o verbo prosseguir, porque o tema proposto para a noite é coragem para prosseguir. Então você imagina que o verbo prosseguir, que é um derivado da palavra prossiga, que é um imperativo, né? É um verbo imperativo, determinando. Prossiga, continue adiante, continue seus passos, continue caminhando. Então, é preciso coragem para isso. Então, o verbo prosseguir, ou o verbo prossiga, indica que é preciso manter os passos, é preciso manter o foco na caminhada, apesar da tempestade que nos abateu, apesar da circunstância adversa e difícil que nos atingiu, seja lá qual for. Essa circunstância pode ser a separação de um ente querido, pode ser uma derrocada financeira, pode ser a perda do emprego, pode ser um acidente, acidentes variados, domésticos, de veículos, etc. Pode ser um rompimento de uma relação, não é mesmo? Uma separação traumática, de disputas judiciais, um filho enfermo que nasce, demandando providências de vulto que nós não esperávamos, situações variadas. Então, o verbo prosseguir indica ao nosso coração que é preciso manter a caminhada. É preciso continuar andando na direção daquele objetivo. E qual é o objetivo? Naturalmente, reconquistar a serenidade, reconquistar a paz, sem significar que nós esqueçamos o ser amado, por exemplo, no caso da morte. A morte é um fenômeno biológico natural, mas ela não deixa de ser uma experiência dolorosa para quem fica. E para quem vai também, porque para quem vai também sente saudades daquele que ficou. Embora signifique libertação do veículo físico, sujeito a enfermidades, sujeito ao desgaste biológico natural, não é mesmo? Não deixa de ser dolorido para a pessoa deixar o ambiente onde estava, deixar a sua casa, o convívio com os seus familiares e adentrar para uma experiência nova. Porque o desencarnado que partiu, que retornou, também deverá prosseguir, é um espírito imortal e vai prosseguir a sua caminhada de aprendizado. O fato de ter partido antes está dentro da sua necessidade de aprendizado.
no seu quadro de prova, de expiação, ou de abnegação, de desprendimento, atendendo a alguma necessidade de aprendizado. Quanto aos que ficam, a situação é a mesma. Porque, da mesma forma como podemos ter uma derrocada financeira, um desastre doméstico, um acidente doméstico, um desastre automobilístico, a perda do emprego, nós temos que nos manter, porque a vida pede prosseguir. Se você pensar bem e fizermos uma comparação aqui, cada dia que amanhece, né, o sol, quando desponta no horizonte, ilumina o planeta novamente. Quando despertamos de manhã, a iluminação trazida pelo sol é como se fosse um convite do Criador, dizendo: meus filhos, levantem, vamos prosseguir, vamos continuar trabalhando. Então, é um detalhe próprio da vida. A vida, ela é movimento, a vida é dinâmica. Então, é preciso, nesse prosseguir, dar a continuidade dos passos, apesar das adversidades e das dificuldades. Então, coragem para prosseguir, que apresenta a todos nós desafios continuados, nesta excelência que é a própria vida. A vida é um patrimônio maravilhoso, extraordinário, porque é exatamente nessa sequência dos passos, dos dias, das horas, dos anos, dos séculos, que o espírito avança na evolução e conquista a plenitude das suas faculdades intelectuais e morais. E nós ainda estamos a caminho. E quando o espírito vai amadurecendo nessa caminhada e vai atingindo outros patamares, desdobra-se no horizonte da sua própria existência outros panoramas a serem conquistados. Porque a vida é esse dinamismo infindável. Se hoje nós somos responsáveis por um filho, na educação de um filho, por exemplo, ou na direção de uma empresa que mantém vários empregos, mantém vínculos empregatícios com várias famílias que sobrevivem do trabalho da empresa que dirigimos, por exemplo, né? Conforme vamos avançando, nós nos tornaremos responsáveis pela condução de outros compromissos. Imaginemos nós, por exemplo, que Jesus é responsável pelo planeta. Imagine a responsabilidade desse espírito, que está capacitado para isso, está maduro para isso. Alcançou isso, não é um privilégio dele. É fruto do seu esforço continuado de dedicação à própria evolução. E nós iremos no mesmo caminho. Então, se hoje ele é responsável pelo planeta, nós não sabemos, mas supõe-se que ele seja responsável pelo sistema solar. Não podemos fazer dessa uma afirmação concreta, não temos essa informação, mas supõe-se que pela grandeza do espírito, né, pela grandeza desse espírito, possivelmente a gente deduz, supõe, isso é uma suposição, tá bom? Isso não é uma afirmação, que talvez ele seja responsável pelo sistema solar. Espíritos mais velhos que o Cristo, que foram criados antes dele, porque o Cristo, quando começou, ele é responsável, ele construiu a Terra, ele é responsável pelo planeta e recebeu a incumbência de dirigir esses bilhões de espíritos que somos nós, espíritos caminhantes ainda. Então, ele é um espírito muito antigo, amadurecido, já é um co-criador perfeitamente identificado com Deus. Mas existem espíritos que foram criados antes dele, que naturalmente são responsáveis, por exemplo, pela galáxia. Imaginem, um espírito responsável pela galáxia que abriga a Terra. Abriga o sistema solar, melhor dizendo, né? Quantos sistemas planetários nós não temos dentro da galáxia? São bilhões de estrelas dentro da galáxia, não é? E a galáxia é apenas uma dentro de um universo infinito. E o universo a gente já sabe que não é apenas um, são os universos. Os espíritos já falam em universos paralelos, outros universos. Então, o espírito vai progredindo e assumindo compromissos cada vez maiores. A evolução traz continuamente esforços continuados e compromissos maiores. Mas não se coloca peso maior do que as forças. Nós vamos adquirindo essa capacidade. Nós hoje somos, a nossa raça, a raça humana, né, é capaz de construir maravilhas da tecnologia, que nós já desfrutamos, como uma transmissão online, por exemplo. Isso era um sonho antes, hoje é uma realidade. Mas os espíritos
vão evoluindo a tal ponto que se tornam co-criadores com Deus, obedecendo às suas ordens desse comando central, que é uma vontade soberana e justa, bondosa, em favor dos seus filhos. Então tudo isso é um processo, é um assunto muito vasto, longo, né? Mas vamos situar a nossa condição, vamos voltar a nós. Porque não adianta viajar na filosofia, ficar viajando filosoficamente sem considerar a nossa necessidade atual. Espíritos ainda caminhantes, somos nós. Mas já conquistaram maravilhas, porque nós estamos num estágio capaz de raciocinar, de refletir, já estamos sendo sensibilizados pela grandeza da vida, convidados a participar desse banquete de luz, participar dessa festa iluminada, porque já vencemos os outros reinos inferiores. Estamos aqui na condição de racionais, criaturas capazes de raciocinar. Então, nós somos desafiados, né, pelos obstáculos. E esses obstáculos, eles existem justamente para crescermos, para nos amadurecermos, para crescermos emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente e especialmente moralmente. Tecnologicamente nós somos top de linha, né? E sabe-se lá o que vem pela frente, não dá nem para imaginar o que vem pela frente, né? Já se fala em passeio turístico para a Lua, por exemplo, né? Previsto a possibilidade a partir de 2025, tá aí, tá pertinho, 5 anos. Imagine vocês, passeios turísticos para a Lua, e já não é mais a alçada dos governos, tem empresários bilionários que estão cuidando disso, né? Lógico que eles vão ganhar com isso, mas vejam o avanço da tecnologia. Mas vamos voltar à nossa realidade, né, de espíritos ainda em aprendizado. Então, estamos aqui capazes de raciocinar e desafiados pelas circunstâncias variadas, pandemia, doenças, agressividade, corrupção, não é mesmo? Tudo que está aí desafiando a nossa capacidade de resolver problemas, desafios. Tudo isso faz o espírito crescer. Tudo isso faz o espírito amadurecer, justamente para alcançar a felicidade, a serenidade, a harmonia e a plena identificação com Deus. Mas vamos voltar à nossa realidade. Eu estou repetindo bastante isso, porque a nossa realidade é difícil. Viver não é brincadeira. Viver traz diariamente um desafio atrás do outro. Seja desafio profissional, seja desafio com a educação dos filhos, desafio com o cuidado com os pais, com o cônjuge enfermo ou cônjuge difícil, desafio ambiental, desafio entre as nações, desafios variados. Não é preciso colocar, relacionar, ficar citando, todo mundo sabe. Para que perder tempo em relacionar desafios que estão à nossa vista, à nossa cara, diariamente? Mas a palavra coragem, que é uma virtude extraordinária, né? A coragem do enfrentamento, é título de um livro. Muitos de vocês vão se lembrar desse livro psicografado por Chico Xavier, de Espíritos Diversos. Esse livro foi editado em 1971, é um livro antigo, né? Ele está com mais de 40 anos de vida. E este livro, portanto, aliás, 50 anos, né? Esse livro, ele foi editado pela Comunhão Espírita Cristã, e nós vamos colher observações importantes no seu prefácio. E o prefaciador desse livro, Coragem, Espíritos Diversos, na psicografia de Chico Xavier, vai dizer para nós que começamos a ler o livro. Eu não vou ler o livro, né? Eu vou citar apenas o prefácio por força da importância dele. Mas se vocês procurarem na internet, digitarem lá no Google, livro Coragem em PDF, vocês poderão baixar o PDF e utilizar-se da riqueza desta obra psicografada por Chico Xavier. E o título, Coragem, muito sugestivo para os dias atuais. Se você se sente abalado, se você se sente com medo, se você se sente desafiado, busque as lições preciosas dessa obra que você encontrará na internet disponível, você não vai nem precisar comprar. Mas vamos lá. O prefaciador do livro começa assim: amigo, é verdade que em tuas relações com Deus, 2 pontos, pediste o dom da saúde,
E a saúde, sem dúvida, é um dos maiores tesouros da vida. Todos nós pedimos saúde, todos nós queremos estar saudáveis. Está aí o desafio da pandemia. Nós não queremos ser internados, entubados, não queremos desencarnar, nós queremos continuar a viver. Nós temos o instinto de conservação, de preservação da própria vida, que a gente gosta de viver. Porque aqui, apesar de toda a dificuldade que temos, aqui temos os amigos, temos a bênção do dia, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de continuar aprendendo. Então nós pedimos o dom da saúde. Ninguém quer ficar dependente de outras pessoas, ninguém quer ficar com a dificuldade da saúde. E a saúde realmente é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz. E a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Quem é que não quer ter paz? Nós desejamos viver com serenidade. Ninguém quer viver atordoado, atormentado. Nós queremos paz. Pediste também nas preces, na relação com Deus, nas súplicas ao Criador, o apoio do afeto. E o afeto é um refúgio sublime. Claro que é. Essa troca energética de afeto, de amor, de emoção. Amor no sentido do amor entre as criaturas. Não me refiro ao amor sexual. O sexo é decorrente do amor, mas não é o amor. O amor é esse relacionamento saudável entre duas criaturas que gostam de estar juntos, que desfrutam da convivência um do outro e se alimentam desse afeto. Não necessariamente pessoas cônjuges, mas amigos. Quantos afetos nós temos nas pessoas dos amigos com quem temos prazer em conversar, em trocar ideias, em trocar mensagens, tomar um café. Estamos impedidos fisicamente desses contatos atualmente, mas temos a tecnologia para nos vermos em videoconferências, trocarmos mensagens, etc. O afeto é um recurso maravilhoso. Pediste também a luz da compreensão. Claro, a gente deseja ser compreendido, e a gente também deseja compreender. Nem sempre a gente consegue compreender com segurança, mas todos nós queremos, todos nós desejamos realmente compreender e ser compreendido. E a compreensão, ela dá segurança, sem dúvida. Requereste o privilégio da liberdade. E a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Claro, a gente quer ser livre nas decisões, a gente quer ser livre nas escolhas. A liberdade nem sempre é compreendida, né? Se nós pensarmos no slogan, no lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Nós vamos ver a importância desses fundamentos. Mas a liberdade nem sempre é utilizada com critério. A liberdade, às vezes, recebe a exploração. A liberdade é conduzida com negligência, com irresponsabilidade. O que dá a liberdade autêntica, a igualdade autêntica, é a fraternidade, né? Então, a gente quer a liberdade, e a liberdade é força que te mede o aprimoramento. Quer dizer, a maneira como usamos a nossa liberdade, sem explorar os outros, sem abusar dos outros, né? Isso mede o nível de aprimoramento que alcançamos. E imploraste a proteção da simpatia. E a simpatia é o estímulo da ação. A gente quer ser simpático e quer receber simpatia alheia. Ninguém consegue conviver, ou ninguém gosta de conviver com manifestações de ironia, ou manifestações de desprezo. Nós desejamos a proteção da simpatia alheia e também desejamos ser agradáveis aos outros, não é mesmo? Quando não desejamos é que alguma coisa ainda não está bem conectada dentro de nós, ainda está nos faltando amor. Mas enfim, solicitaste o amparo da cultura, da inteligência. E a cultura é o instrumento que te faz discernir, sem dúvida. A cultura que nos faz crescer, nos ajuda a adquirir o discernimento, bom senso, que são instrumentos indispensáveis na construção dessa serenidade que buscamos. Por outro lado, continua o prefaciador do livro Coragem, requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Olha que frase bonita. Nós precisamos trabalhar. Se é trabalho remunerado ou não, é secundário. Claro que o trabalho remunerado é essencial para a nossa vida, para a sobrevivência. Nós precisamos da remuneração profissional para
sobreviver, para adquirir os bens e serviços de que nos utilizamos na vida social que temos, na vida familiar. Mas o trabalho não remunerado, por exemplo, trabalho voluntário ou trabalho de um ideal, ele faz o progresso. Os dois trabalhos, remunerado ou não, move o progresso da humanidade. Entretanto, olha o que diz o prefaciador. Para que obtenhas saúde, nós desejamos paz, afeto, compreensão, liberdade, simpatia, cultura, trabalho, eu vou repetir, saúde, paz, afeto, compreensão, liberdade, simpatia, cultura, trabalho. São os itens que o prefaciador relacionou antes. Não podes dispensar de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nos pedidos à providência divina. A alavanca da coragem. A coragem de servir e viver. Olha aqui a advertência extraordinária nos pedidos que fazemos a Deus, nas nossas preces, nas nossas súplicas, na busca do equilíbrio através da crença. Não importa a crença, não importa se você é espírita, católico, protestante, evangélico, budista, não importa. A denominação religiosa é absolutamente secundária. Secundária. O importante é o nosso comportamento, é a postura que adotamos perante a própria vida. E seres espirituais, habitando temporariamente corpos perecíveis que utilizamos, nós nos valemos do recurso da prece, nós nos valemos da busca ao divino, dependendo naturalmente da interpretação religiosa que a pessoa tenha, mas isso não altera, mas a maneira de pedir, não é mesmo? Ela advém da crença da pessoa, mas não importa a maneira como ela peça. O importante é a crença, a fé ativa que está dentro dela, da maneira como ela entende a fé, não importa. Deus nos atende não segundo as nossas palavras, não segundo a nossa postura física, mas segundo a nossa intenção. É a intenção que prevalece. Portanto, é o sentimento que alcança Deus, não são as palavras, nem a postura, nem os rituais, nem a maneira. O que atende, o que atinge a providência divina é o sentimento dirigido ao Criador, ou aos benfeitores que nos observam e que nos atendem, uma vez que também contamos com a proteção de muitos espíritos amigos, familiares ou não, de benfeitores espirituais, do anjo da guarda, etc., para nos ajudar nas tomadas de decisão, etc. Então, nós, nesses pedidos que fazemos a Deus, sem importar a maneira como fazemos, prevalecendo o sentimento, não podemos nos esquecer, além de pedir todos aqueles, a saúde, a paz, o trabalho, o afeto, a compreensão, a liberdade, não podemos esquecer de pedir coragem. Não podemos esquecer de pedir coragem. Deus, dai-me coragem. Eu preciso ter coragem de vencer esse obstáculo, essa imperfeição que está em mim, essa adversidade que me atinge, essa doença que está comigo, para ter paciência com o familiar, para ter tolerância com o patrão, etc. E até para entender a partida de um ente querido, até para compreender a necessidade do ente querido que foi antes, até para entender as adversidades todas que nos atingem, a coragem de servir e viver. Esta expressão, coragem de servir e viver, além de destacar essa coragem de continuar, a coragem de viver, é preciso coragem para viver, levantar a cada dia e continuar adiante. Porque vejam vocês, nós temos um amigo, o casal teve uma criança faz poucos dias, Então eles estão enfrentando aquele período das noites mal dormidas, porque a criança ainda não se adaptou ao relógio biológico, Então passa a madrugada chorando, aquela coisa toda. É uma fase. A gente sabe que isso vai passar, é um período de adaptação do espírito recém-reencarnado ocupando o corpo de um bebê. E o bebê leva um tempo para
se adaptar à realidade da nova moradia, né? Da nova casa, da nova família, etc. Então, os pais têm a coragem de enfrentar as noites mal dormidas, de ter paciência e tolerância com a criança e entender a necessidade do espírito que está se adaptando ao corpinho novo e ao corpinho novo que ainda está se ajustando, totalmente dependente dos pais. Por quê? Porque sabe que esse período vai passar. É um período breve, muito breve. Enquanto estamos ali nas madrugadas acordados, parece que nunca vai passar, né? Mas isso depois fica totalmente no passado, né? Porque aí vemos a criança crescer e se adaptar, em fazer as conquistas e fazer as suas próprias descobertas. É maravilhoso acompanhar isso. Então, a coragem. E o próprio espírito reencarnante, a gente não para pensar, mas o espírito que vai reencarnar, ele precisa de coragem também para reencarnar. Ele vai ficar entregue aos cuidados de os seus pais. Nem sempre os laços entre os espíritos que são os pais e a criança são laços de afeto, de simpatia, de amor. Às vezes são espíritos antagônicos. No entanto, o espírito, com a coragem de viver, renasce, porque é da lei da vida, né? E a coragem de servir, que é o outro verbo que está no prefácio do livro Coragem. A coragem de sair dessa acomodação, a coragem de sair desse estado de usufruirmos apenas egoisticamente e observarmos à nossa volta que tipo de serviço podemos prestar à coletividade que convive conosco, ou se não conviver conosco diretamente, indiretamente, que pode desfrutar daquilo que nós possamos oferecer. E o que é que nós podemos oferecer? Todo mundo tem algo para oferecer. Todos nós temos das nossas bagagens culturais, emocionais, psicológicas, talentos variados, conhecimentos, disponibilidade. Colocar isso em movimento, porque isto é servir. A vida é um movimento contínuo de trabalho. Se a gente observar a natureza, vamos ver as sementes se frutificando, vamos ver as flores que desabrocham, vamos ver o movimento incessante, equilibrado do sol, da lua, das estrelas, dos ventos, das chuvas, do próprio ar, do próprio crescimento de uma criança, ou o funcionamento do nosso organismo físico. Tudo isso demonstra uma atividade incessante de trabalho. Isso demonstra a coragem da própria vida. E nós vamos nos entregar ao pessimismo, ao medo, à acomodação? Não. Nós somos capazes de movimentar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade e seguir adiante. Quem me conhece bastante sabe que normalmente nos meus finais de palestras eu digo em bom tom: prossiga trabalhando, prossiga confiando, prossiga amando, porque a vida conspira a nosso favor. E digo também: prossigamos. Eu me incluo. É claro, eu falo primeiro para os meus próprios ouvidos, porque eu que estou falando a vocês, que aqui estou na frente de uma câmera, vocês estão me ouvindo. Eu sou um ser humano como qualquer outro, não tenho autoridade nenhuma para falar isso que estou falando aqui. Também tenho meus momentos de abatimento, também caio. Tem dia que, junto com a esposa, nós olhamos um para o outro e eu digo: estou sem palavras, diante dos desafios diários de mim mesmo, do meu interior, e depois da convivência própria do dia a dia, com filhos, com família, etc. Mas é preciso essa coragem, apesar da gente às vezes não ver solução. É preciso continuar, prosseguir, porque é este prosseguir que vai abrir novos horizontes, porque a vida se modifica diariamente, e nós não somos criaturas esquecidas, abandonadas. Há uma mensagem de Emmanuel, eu tenho uma palestra específica sobre isso, que se chama O Auxílio Virá. Olha a expressão do título: o auxílio virá. A palavra auxílio lembra recurso ou providência, de qualquer natureza, não necessariamente monetário. Auxílio pode ser um telefonema, pode ser uma carona, uma blusa, um copo de água, um remédio, um dinheiro, pode ser um abraço, um aperto de mão, um sorriso. O auxílio é um auxílio, alguém que surge na nossa caminhada, mas está seguido de um verbo que está no futuro e é afirmativo e garante: virá.
Quer dizer, vai vir mesmo. Mas quando? Deus não age no nosso tempo. É diferente. Nós somos apressados, ansiosos, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Quem não é? Todos nós temos um pouco de ansiedade. Mas no último parágrafo dessa mensagem, procure na internet essa mensagem, minha gente, vai ajudar muito vocês. Me ajuda continuamente, coloque lá no Google, é curtinha. O auxílio virá, Emmanuel. E no último parágrafo, Emmanuel diz assim: por meios que desconheces. Por meios que desconheces. A gente não tem ideia. A gente não somos criaturas esquecidas aqui, não. Por meios que desconheces, Deus continua agindo. Deus continua agindo. Então esta perseverança nossa, essa continuidade dos passos, é verdade que às vezes a gente precisa parar, dar uma respirada. Às vezes é preciso uma pausa normal, normalíssimo. Às vezes precisamos de um descanso temporário, mas não se deixe acomodar no sofá. Levante-se novamente e prossiga, porque este prosseguir com as providências de Deus, que nós não temos ideia, não sabemos. O panorama se modifica completamente. Isto vale para tudo. A própria história da humanidade é prova disso. Olha a chacoalhada que a pandemia deu. Olha a reflexão de profundidade que a pandemia provocou em nós. Está provocando ainda, né? Olha que alteração daquele modelo doido que a gente vivia, convidando-nos a repensar. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Será que nós não teríamos entrado numa nova guerra nuclear? A pandemia foi um jeito de... Parou. Então, tudo isso nos lembra que esta continuidade, os passos seguidos, ainda que vagarosamente, ainda com o desânimo às vezes surgindo, ainda com as bordoadas e a tempestade rugindo à nossa volta, é preciso continuar, é preciso prosseguir, porque a vida conspira a nosso favor. Não nos esqueçamos disso. Eu vivo falando isso para os meus próprios ouvidos, necessitado dessa afirmação. A vida conspira a nosso favor. Então não nos tornemos obstáculos para isso. Tenhamos coragem de prosseguir, de continuar amando, lutando, caminhando, seguindo adiante, apesar às vezes dos pés feridos, sangrando, apesar do choro que pode nos acompanhar, mas nunca nos entreguemos ao desespero. Há uma frase que vocês conhecem bem, na afirmação anotada pelos evangelistas: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que salvação é essa? Quando fala a palavra salvação, a gente lembra do bombeiro estendendo a escada Magírios ou do bombeiro pulando no mar para salvar o afogado. Não, esta salvação da frase é outra. Esta salvação é a salvação que previne dos grandes desastres morais. É a salvação que preserva dos grandes comprometimentos. Então, aquele que perseverar na honestidade, na fé, na resignação, na constância, no trabalho, aquele que continuar caminhando apesar dos ventos, apesar das pedras, do caminho áspero, da adversidade que visita todos diariamente, aquele que continuar caminhando, prosseguindo, ele se preserva de maiores sofrimentos. Porque apesar das pausas para refazimento de forças, e apesar das pausas para descanso necessário, ele continua. E este continuar abre novos horizontes. Este continuar lhe favorece a própria vida. Então é preciso prosseguir. E a mensagem vai se concluir assim. O prefaciador diz: é por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples desse livro. Elas traduzem o nosso apelo
o apelo às nossas melhores forças, as forças internas, para que jamais esmoreçamos. Na mensagem Tensão Emocional, que vocês também podem encontrar na internet, tem uma palestra sobre isso, tem um livro sobre isso. Emmanuel discorre sobre as tensões. Em determinado momento ele fala: não esmoreças. Quer dizer, não se permita entregar-se à tristeza, ao desânimo. Tristeza é normal, é humano. A gente fica triste por vários motivos, mas a gente não pode ser dominado pela tristeza. É preciso dar uma balançada na tristeza de vez em quando. Então, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque ainda mesmo quando sitiados, encurralados em todas as direções por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança, olha que bonito, que a esperança nos discerne ante a misericórdia de Deus. Esse prefácio está assinado no dia 1º de agosto de 1971. Olha a preciosidade deste prefácio. Vocês poderão encontrá-lo, o livro todo, Coragem, se pesquisarem na internet o PDF para verem. Então a minha sugestão aqui hoje é que procurem o livro Coragem. Poderão encontrá-lo fisicamente também nas livrarias. Eu acho até que a USE Rio Preto deve ter. Mas, a livraria da USE, né? Mas também poderá ser encontrado na internet, em PDF, para baixá-lo, para deixar no celular. E se alimentarem dessas páginas preciosas que estão nesse livro. Mas procurem hoje ainda, após a live aqui, porque elas são curtinhas. A mensagem, o auxílio virá, Emmanuel, e tensão emocional, Emmanuel, porque são preciosos recursos para essa coragem para prosseguir. Deixemos que a palavra vibre dentro de nós, para nos levantarmos com bom ânimo, com alegria, com gratidão, apesar das dores, apesar das dificuldades todas. Eu tive a oportunidade de entrevistar, durante a pandemia eu fiz muitas entrevistas, elas estão no meu canal de YouTube. Quero convidar vocês a visitarem o meu canal de YouTube. Se vocês procurarem lá, canal de YouTube de Orson Peter Carrara, inclusive se inscrevam lá, tem muita entrevista, muitas entrevistas valiosíssimas. Não por ser eu, mas pelas respostas dos entrevistados. Naveguem à vontade que vocês vão encontrar tesouros de entrevistas preciosas. Uma delas foi com Geraldo Campete, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E eu fiz uma entrevista sensacional com ele. As respostas dele foram maravilhosas. Mas teve um trecho que eu cortei o trecho. Se vocês colocarem no Google 5 passos para se sentir realizado, vocês colocam o número 5 mesmo, não escrevam 5 não, coloca 5 número, 5 passos para se sentir realizado. Esses 5 passos, o Campete forneceu na entrevista, porque eu perguntei para ele, como é que ele faz para administrar as diferenças de ritmos das pessoas? Porque os ritmos das pessoas são diferentes. E às vezes precisa coragem para enfrentar ritmos diferentes. Nós somos pessoas diferentes, cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de um jeito, cada um tem um ritmo. Eu mesmo sou alguém que nem sempre consigo administrar isso. Às vezes é motivo de estresse. Sou uma criatura como qualquer outra. Não vejo o palestrante como alguém. Não, o palestrante, a única diferença entre o palestrante e aquele que ouve é que o palestrante perdeu a vergonha de falar em público. Só esta é a única diferença. Somos também aprendizes. Totalmente aprendizes. Mas então, eu perguntei para ele, que ele tem muitas equipes, participa de muitas equipes, né? Como é que ele faz para administrar pessoas tão diferentes? Então ele falou que é preciso ter uma firmeza, com serenidade, né? E discrição, mas
ação também. Mas aí ele deu 5 passos para se sentir realizado. Esses 5 passos é para o trabalho de equipe. Mas vale aqui para essa abordagem da coragem para prosseguir. Porque muitas vezes o outro é motivo de desânimo, né? Você se depara com alguém que não te compreende, que te cria obstáculo, você desanima. Então, é isso que eu vou ler agora, nos ajuda na expansão e na compreensão desse tema. Primeiro passo, para você se sentir realizado, para você se sentir bem, equilibrado, sereno, né? Veja o lado bom do outro. Por mais difícil e complexa que seja a outra pessoa, não há ninguém que não tenha o seu lado bom. Sob vários aspectos. Todos nós temos coisas boas dentro de nós, apesar das imperfeições que nos caracterizam. Veja o lado bom do outro. Busque o entendimento. Por que somos armados? Quantas vezes nos pegamos armados uns contra os outros, não é? Vamos buscar o entendimento. E vou dizer para vocês, falar aqui é fácil. É fácil falar aqui. Quando eu leio isso, eu me lembro das situações em que eu não sou assim também. Da dificuldade que às vezes tenho de ser assim. Mas isso é um roteiro de serenidade. Então, busque o entendimento. Deixa as pedras de lado, né? Precisa ter coragem para dispensar as pedras. Precisa ter coragem para prosseguir na tentativa de entendimento. Seja transparente, quer dizer, sem violência, com educação. Não seja hipócrita, naturalmente, não seja falso, seja transparente. Quarto, dê o melhor de si mesmo. Claro, quando damos o melhor de nós mesmos, tudo fica facilitado. E quinto, viva com alegria. A alegria é uma virtude que anda de mãos dadas com a coragem. A alegria é uma grande virtude. Não podemos dispensá-la de jeito nenhum. Não podemos dispensá-la. A alegria é uma virtude que precisa estar de mãos dadas conosco, continuamente. Por isso, eu quero dizer a vocês da importância da coragem para prosseguir. Não se deixe entregar e dominar pelo desânimo ou pela má vontade. Coragem, apesar das adversidades. Eu tive, na minha vida, estou com 60 anos, eu tive convivência com muitas pessoas que eu admiro a coragem. Pessoas que me deram provas de muita coragem diante das adversidades que enfrentaram. Então eu valorizo muito esta virtude. Daí ter oferecido esse tema quando fiz o contato com a Érica. Porque nós precisamos de coragem para viver. Viver exige coragem. A coragem de não nos entregarmos, a coragem de sermos bons, a coragem de aprender a servir, a coragem de prosseguir neste intento que é a própria vida. Esse intento de construção da felicidade, da harmonia, ainda que relativa, possível neste mundo. Nós estamos em agosto, hoje é dia 16. Na data de ontem, 15 de agosto, completou-se 115 anos que Kai Barchutel fundou em Matão o jornal O Clarim, que continua circulando, a sua editora continua. E Kai Barchutel, que nasceu em setembro, 22 de setembro, no Rio de Janeiro, fixou-se em Matão. E aqui construiu o seu legado de amor. E Kai Barchutel foi um homem de muita coragem. Ele prosseguiu, apesar de todos os obstáculos que enfrentou em sua época, uma época que não tinha nem energia elétrica. Fundaram um jornal, trabalharam nas madrugadas para colocar os tipos, os linotipos, né? Naquele tempo as gráficas. Não tinha nenhum recurso tecnológico. E ainda sofreu a perseguição da igreja da época. A igreja da época orientava os seus fiéis a não comprarem na sua farmácia, porque ali era a farmácia do demônio. No entanto, ele teve coragem de prosseguir, porque ele era uma criatura bondosa, atendia as fazendas, fazia partos
na madrugada, ia com a sua charretinha, com o seu cavalo, viajava para atender as criaturas, e por causa disso granjeou respeito, granjeou muito respeito. Em memória deste grande seareiro de coragem, que prosseguiu com a sua tarefa apesar das adversidades, Caio Barchuto influenciou gerações de espíritas. Inspirou aqui em Matão o surgimento do encontro anual Caio Barchuto, que neste ano de 2020 está em sua 10ª edição. Nos anos anteriores ele foi presencial, com participação maciça, centenas de pessoas. Este ano vai ser totalmente online. E todas as informações nós vamos disponibilizar pelas redes sociais. Então eu quero sugerir a vocês que acessem o Face do Instituto Caio Barchuto. Procurem no Face, Instituto Caio Barchuto, e curtam a página, porque por lá nós vamos liberar as informações do evento grandioso que vai acontecer de 18 a 20 de setembro. Para vocês terem uma ideia, o evento é tão grande, tão importante, né, que a Rede Amigo Espírita TV nos convidou para a sala de visitas Caio Barchuto, a partir desta quarta-feira, dia 19, às 21h30, na Rede Amigo Espírita TV. Nós vamos ter durante 5 quartas-feiras, 19 e 26 de agosto, 2, 9 e 16 de setembro. As próximas 5 quartas-feiras, nós teremos a sala de visitas Caio Barchuto. O que vai acontecer nessa sala de visitas? Nós vamos receber alguns, não vai dar para receber todos, porque o evento vai ter 30 palestrantes, para vocês terem uma ideia. Serão salas simultâneas no sábado e domingo. Você vai poder escolher, vai ter um link para você escolher. Mas nestas 5 quartas-feiras, a começar agora, dia 19, às 21h30, nós vamos receber 2 médicos. A doutora Karina Rafaeli, que é de Marília, palestrante espírita, dirigente de um centro espírita lá em Marília também, e o doutor Walter Bonaparte, que é de Pindamonhangaba, também médico, neurologista, palestrante espírita, dirigente espírita. Nós vamos conversar com os 2 no programa. Mas também vai participar do programa o Davi Lisenberg, que é aqui de Matão, é um historiador de Caio Barchuto. E o Davi, como tem um compromisso profissional, não vai poder comparecer ao vivo. Nós gravamos com ele 3 clipes, de 3 minutos cada um. Ele vai entrar durante 3 vezes nesse programa da Sala Caio Barchuto. E ele vai destacar como o assunto dos 2 médicos no evento de setembro vai ser enfermidades físicas e psíquicas. Os 2 são médicos, vão falar sobre enfermidades físicas e psíquicas, porque não serão palestras no evento, serão roda de conversa. Vai haver um mediador conversando com eles, e é onde o internauta poderá fazer perguntas. Eles vão fazer uma introdução de 15, 20 minutos cada um, e depois interage com o público. E nós vamos fazer a Rede Amigo Espírita nos convidou para uma prévia do evento de setembro, a partir desta quarta-feira. E nesta quarta-feira, portanto, nós vamos ter esses 2 médicos, cujo tema em setembro é enfermidades físicas e psíquicas. Vamos fazer uma prévia com eles, digamos assim, né? Uma introdução ao assunto. E o Davi, convidado também, vai fazer uma referência ao farmacêutico Caio Barchuto. E ele vai fazer as referências a essa coragem do farmacêutico, né, que enfrentou oposição na cidade e se entregou ao trabalho com determinação e muita coragem para prosseguir. Eu quero convidar vocês, então curtam lá na página do Face do Instituto Caio Barchuto, que isso será divulgado lá a partir desta semana. A página do Instituto, o Face, vai levar você ao canal de YouTube do Instituto também, para você acompanhar. Tudo isso vai ser noticiado, né? Mas é importante que você visite. E se você não tiver Face e quiser procurar no YouTube, procure canal de YouTube Caio Barchuto. Mas tem 2 canais com esse nome. Um que é da doutora Marlene Nobre, lá de São Paulo, mas vocês procurem na descrição do Instituto Caio Barchuto para acessarem este canal específico. Então eu quero agradecer imensamente a vocês pela oportunidade desta noite
Estou muito agradecido, eu não posso vê-los, mas sinto a vibração, o entusiasmo, a sala se manteve estável aqui com o número de pessoas, fico muito feliz de poder interagir. Sandra, Érica, muito obrigado pela oportunidade, viu, que vocês nos deram esta noite. Estou muito agradecido, realmente muito agradecido. Quero cumprimentá-los com a minha gratidão. Mas vamos fazer a prece, né? Para que a nossa noite seja de bastante tranquilidade, prosseguindo nessa intenção de amor, de confiança em Deus e de gratidão. Convido a todos vocês a elevarmos o nosso pensamento a Deus. E dizermos a Deus, o nosso Pai, da nossa alegria, da nossa gratidão. Como nos ensinou o Espírito Amigo que assinou o prefácio do livro Coragem, nesta noite, Senhor, nós te pedimos coragem, Senhor. Alimenta-nos de coragem para mudar o que precisamos mudar. De prosseguir naqueles ideais que nos causem bem-estar e possam beneficiar outras pessoas. E coragem também da resignação diante dos fatos que independem da nossa vontade. Nós queremos pedir a sua bondade, pedir a sua grandeza, iluminar duas pessoas que vocês que estão me ouvindo não conhecem, mas a bondade de Deus, através das vibrações do meu pensamento, identifica nesse instante. A Márcia Córdua e o Moacir. A Márcia aqui em Matão e o Moacir em São Paulo. Ambos estão em coma há muito tempo. Há anos, em processo difícil para eles e para a família. Pedimos a tua grandeza e a tua bondade beneficiar os integrantes dessas duas famílias, mas igualmente amparar aqueles que nos ouvem nesse instante. Nós não temos dimensão, eu não tenho, de quem está conosco neste momento. Mas pedimos a todas as pessoas que estão conectadas nesse momento de vibração, para que sejam beneficiadas pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua presença, para que cada um de nós também pense nas pessoas do seu relacionamento, encarnadas ou desencarnadas, a quem podemos beneficiar pela coragem de prosseguir na confiança em Deus e na gratidão em favor deles, estejam onde estiverem. Que assim seja. Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado a vocês. Obrigado por esta hora que passamos juntos. Eu estou muito feliz, estou muito agradecido. Para mim, imensa honra de participar desta noite da vida de vocês. Meu abraço, boa noite, boa semana para todos. Eu espero encontrá-los lá no Face do Instituto Caibar Schutt. Vai ter muita novidade essa semana lá. Gostaria imensamente que vocês acompanhassem na quarta-feira à noite o diálogo com a doutora Karina, o doutor Walter e o David Eisenberg, às 9h30 da noite, pela Rede Amigo Espírita TV. Possivelmente, a transmissão também será feita pelo Face do Instituto Caibar Schutt. Mas, por via das dúvidas, acessem a Rede Amigo TV que vocês verão. Nós faremos divulgação durante a semana. Meu abraço a vocês e até breve. Fiquem com Deus. Muito obrigado.